Fala galera, Dizascope, eu sou o Jonatas Leone. Você está aqui em mais um podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E não apenas mental, na nossa saúde inteira, integral, relacional, espiritual. Então é o nosso podcast de saúde aqui no Dizascope. E hoje se prepare, é um tema urgente, necessário, sensível, dolorido para muitos e muitos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre a pornografia, como enfrentá-la, como vencê-la. E eu tenho certeza que Deus vai derramar uma graça especial sobre esse nosso tempo, sobre a nossa vida e sobre todo mundo que assistir. Então não perde, pega aí papel, pega caneta, se prepara para receber tudo que o Senhor tem para você no nosso podcast Divinamente de hoje. Bora! E eu tenho um convidado muito especial, um amigo querido, que tem sido uma autoridade nesse tema para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito a sua família. Então, receba aí com as boas-vindas, pastor Marcos Moura. Fala, pastor. Doutor Johnny. Muito bom, viu? Muito bom ter você aqui. Nós estávamos programando, já faz mais de um ano, né? Faz tempo já. Estávamos idealizando estar junto, é um prazer, é um privilégio poder dividir aqui esse tempo com esse público do Divinamente. Glória a Deus. E o senhor já esteve aqui com o Douglas no podcast Copiando Jesus. Então já fica aí o convite para quem não assistiu, assistir. Porque foi um podcast marcante. Foi. Recebemos muitos testemunhos do que o Senhor fez a partir daquela conversa, do que está fazendo e fará ainda, porque aquela conversa carrega uma vida muito grande. Aquele podcast, ele já foi para tantos lugares do mundo, as pessoas me acessam e eu não imaginei o impacto que aquilo traria, né? Sim. A quantidade de pessoas que realmente estão vivendo esse quadro escravizador. Sim, sem dúvida. E ali no podcast o senhor contou uma parte significativa do testemunho da história, de como toda a minha história, a pornografia entrou e causou muitos impactos no casamento, na vida, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a sua história. Mas já fica o convite aí pro pessoal que não acompanhou, para acompanhar lá, seja depois que terminar esse, ou quiser dar um pause aí, depois você volta, mas não deixe de assistir os dois, não deixa de receber tudo. Mas o pessoal que não conhece, pastor Marcos é pastor, é terapeuta, é conselheiro, parte integrante lá do Ministério Amo Família do pastor Josué. A gente sempre se encontra nos eventos lá. Junto, né? Sempre estamos juntos lá no Batalha de Todo Homem, tá lá sempre no SOS Casamento, tá sempre lá, é parte integrante da equipe. E tem participado da restauração de muitos casamentos. Muita história já para contar nesse tema, né? Muita história. Eu sempre falo que a gente tem estado nesses bastidores do casamento, né? Na vida de maridos, esposas. E tem sido um grande desafio também, né? E, por que não dizer, a pornografia também tem estado nesse lugar. Sim. E tem sido assustador. Sim. O senhor participa lá tanto do Batalha de Todo Homem quanto do SOS Casamento, pastoreando também já há muitos anos. Em termos de frequência do tema, de importância do tema, quem procura lá o SOS, quem procura o Batalha de Todo Homem, você tem assim uma ideia do quão importante, do quão presente esse tema é nos casamentos e nas famílias atualmente? Bom, as pessoas que chegam lá, elas chegam, na verdade, com esse quadro de fracasso, né? As esposas, os maridos, eles identificam que isso tem trazido desordens nos seus casamentos. Mas eles não têm ideia de quão destrutivo isso é e quão profundo isso ainda pode levar aos seus casamentos, suas famílias, porque eles olham de uma forma setorizada, por exemplo, para a vida do marido, que consome pornografia, mas ele não imagina que de uma forma sistêmica aquilo está chegando na vida dos filhos, aquilo está trazendo trincas
em diversas outras áreas que a gente sabe que espiritualmente também isso vai trazendo toda essa desordem. E quando a gente começa a falar ali sobre esse poder destrutivo, e aí a gente fala o impacto no cérebro, nas emoções, nos relacionamentos, no comportamento, aí eles, né, abrem os olhos. Quando a gente fala que, inclusive, isso tem adoecido mentalmente e tem levado pessoas, inclusive, ao suicídio, aí eles começam a levar, vamos dizer assim, mais a sério e diz, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso sair disso. Não é só o meu casamento, não é só o fato da minha esposa ter descoberto e ter trazido aqui uma ferida, de ter causado uma dor nela, de a gente estar agora nessa situação, mas agora eu quero por mim mesmo. Sim. E aí eles tomam essa consciência, seja no SOS, seja no Batalha de Todo Homem. A gente tem ali o Talk, que você sempre está com a gente também, que é o treinamento avançado de líderes de casais, que trabalha muito esse campo do aconselhamento, da terapia, não é? E ali também, as pessoas que vêm para ser resposta em suas igrejas, elas também não têm ideia de quão destrutivo é essa área ali da pornografia, o consumo da pornografia, né? Sim. E muito presente hoje, pegando uma amostragem lá dos casais que você acompanha. Dr. Johnny, é impressionante, porque é muito difícil. Por exemplo, nós tivemos agora o último SOS e você pode conversar com todo o time, com toda a equipe. A pornografia, ela é presente 90%. Eu vou dizer basicamente qual é a presença que nós temos. Nós temos a presença da pornografia, nós temos a presença do abuso, né? O abuso em características diferenciadas, mas abuso. Nós temos o adultério. E o adultério, quando ele é explicado, sempre é assim, olha, eu abri essa porta, eu cruzei essa linha porque eu já comecei a consumir pornografia. Então a pornografia também acaba... é uma porta de entrada para muitas outras tragédias. Então basicamente é isso, é pornografia, abuso e adultério, né? Que são aqueles lugares de mais, vamos dizer assim, mais dolorosos, né? Sim. E o senhor estava dizendo aí que existe até um subdimensionamento, uma dificuldade de compreender o tamanho da destruição que a pornografia é capaz de causar. Geralmente se enxerga só uma camada, talvez mais superficial da pornografia, que é essa questão do vício e do impacto que isso tem para a pessoa individualmente, mas não se vê esse quadro e essas muitas camadas que a pornografia está envolvida e a destruição profunda envolvendo tantas áreas como o senhor acabou de mencionar. Eu acho que a gente podia até ir falando sobre dissecando essas camadas, né? E falando sobre o impacto. Porque uma coisa que eu costumo falar, doutor Johnny, é o seguinte. Primeiro, só para a gente entender como é que funciona esse mecanismo para trás, né? É por isso que às vezes eu gosto de contar a minha história, não vai ser necessário, mas só para entender o seguinte. Não, mas fala o que você sentir que faz sentido para conectar com os irmãos que estão ouvindo também. O vício na pornografia, ele é multifatorial. São diversos fatores que, imagine uma peça, e essa peça ela é cheia de engrenagens e uma vai rodando a outra, e cada uma dessas engrenagens faz parte da mesma peça, vamos dizer assim, é o mesmo do vício, mas é multifatorial. Então nós temos o ambiente que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, nós temos os nossos traumas, nós temos nossas carências, nós temos o nosso sistema de crença que tivemos, e aí você vai carregando essas coisas, e aí você vai sendo levado para esse ambiente da imoralidade, primeiro acesso, encontrei a revista do meu pai de trás do guarda-roupa, era uma revista da Playboy, e vai. E aí, a gente costuma dizer que um dos motivos do vício, até falando emocionalmente, é essa tentativa de aliviar ou anestesiar uma dor emocional. E a pessoa começa a entrar nessa fuga, tentar lidar com a vida, tentar lidar com as dores.
e enfrenta a vida, né? Porque a vida não é fácil e eu quero aliviar em algum lugar. A pessoa já vem de uma família disfuncional, pais que não comunicaram direção, limites, proteção. Então é um tanto de coisa que vai te jogando para dentro desse lugar que é a pornografia. É multifatorial. E depois que você está lá dentro, aí sim, aí isso aí vai destruindo o seu cérebro, não só no aspecto funcional, né? Esses disparos dopaminérgicos terríveis, você vai tendo uma alteração funcional e por causa da neuroplasticidade até física, não é? Sim. Tem uma universidade de Berlim que diz que esse córtex, você sabe muito bem, pré-frontal direito, a massa cinzenta ela vai diminuindo. Então, assim, é um estouro na cabeça, porque o teu próprio cérebro não aguenta, os neurônios nessa sinapse fecha as transmissões, o neurotransmissor não vai mais, aí a pessoa começa a escalada dela, porque o sistema de recompensa só recompensa a novidade, então isso aqui já não serve mais. Aí a pessoa, ela vai se dessensibilizando, ela vai tendo uma distorção do sexo, porque de tanto você ver aquilo, você pega aquilo como se fosse uma verdade. Eu estava esses dias aconselhando um casal e eu estava dizendo, cara, um teatro está destruindo sua vida e seu casamento, porque é um teatro. Sim. Se as pessoas soubessem, eu ouço muito, Dr. Johnny, eu ouço muito atrizes pornô. Eu ouço muito atores. E eu ouço eles dando entrevista. E eles falam, é um teatro. Não existe essa história de 40 minutos. Você assiste um vídeo de 40 minutos, você acha que é aquela performance que não existe. Às vezes os caras chegam para fazer a filmagem do dia, eles nem ereção conseguem ter e saem chorando do estúdio. Então, não é verdade aquilo. Eu sei que pode parecer grosseiro, mas eu vi uma atriz até falando da questão da ejaculação, que às vezes naqueles vídeos vê aquela ejaculação assim, né, fora da curva. Ela disse que aquilo ali é um tipo de gel que eles colocam tipo take aqui e vem com a seringa e vai seringando e a pessoa acha que aquilo, né? Então toda aquela coisa excitatória, todo aquele movimento, todo aquele som, tudo isso é sinestésico, né? Você vai recebendo essas imagens, você vai recebendo esse som, isso vai mexendo com você. Só quando você vai pro seu quarto e encontra a sua esposa paradinha, você diz, não, cara, tem alguma coisa errada. Você parece que esse sexo é verdade, mas você tá distorcendo isso. E aí você vai se desensibilizando e, evidentemente, cada vez mais você vai tendo problema nos seus comportamentos. Você não consegue se comportar mais do mesmo jeito. Você altera seu jeito de pensar, se altera seu jeito de sentir, se altera seu jeito de comportamentar, até a TCC, né, que é a teoria cognitiva comportamental, ela diz que um jeito de pensar altera o jeito de sentir, altera o jeito de se comportar, e você vai ter isso na pornografia. A pessoa vai viver essas desordens. E por aí vai, doutor, porque as emoções, a pessoa se sente deprimida, sente culpada, sente vergonha, vive no isolamento e muitas Sim, outras coisas, né? sim, sem dúvida. Cria-se uma mentalidade a partir da pornografia, uma mentalidade pornográfica, né? Não sei se assim a gente pode dizer, não é Sim. só um comportamento, o comportamento é só uma parte dessa construção complexa Eu da falo isso, mentalidade. eu não sei se é ingenuidade da minha parte, então para quem me assiste, talvez vai dizer assim, uai, só você que pensava isso então. Mas eu olhava para aquilo e eu tinha aquilo como verdade. Uhum. Toda aquela performance, tudo aquilo. Então eu imaginava que quando eu casasse, eu ia poder, junto com a minha esposa, desfrutar de todo aquele quadro, ou se não fosse igual, mas que parecesse. Claro, com minha mente pornográfica, com a minha mente cheia de imoralidade, eu pensava isso, mas não tem nada a ver, porque o sexo real não é aquilo. Até porque aquilo faz você se distorcer na visão, mas sem alma, sem emoção e sem sentimento. E sexo real
É uma conexão de alma, é uma conexão de emoção. A Márcia costuma dizer que nós somos os únicos seres humanos, ou melhor, os únicos seres viventes que faz sexo olhando nos olhos, porque os outros, não é? Não faz, não tem alma. Então, os animais, ninguém faz sexo olhando nos olhos a não ser o ser humano. Porque tem a alma, tem o sentimento, tem as emoções. E quando a pessoa está cheia dessa pornografia, ele vai para a cama com a esposa ou com a mulher só para isso. Não é uma conexão de sentimentos. É apenas um jeito de tentar viver aquele aspecto excitatório do desejo, da atração, da compulsão e por aí vai, né? Sim, sem dúvida. Eu achei interessante que o senhor estava mencionando esse aspecto multifatorial da pornografia e esse aspecto multifatorial apontando para uma fuga, né? Sim. São múltiplos fatores de desconforto. Ou uma fuga ou uma compensação. Exato. Porque ou ela está fugindo de uma dor. Eu sempre falo assim, doutor, que quando uma pessoa ela não consegue estar presente em sua realidade de vida, ela está dizendo, não consigo ficar na minha realidade de vida porque a minha realidade de vida dói. Então ela entra em fuga. Aí começa a assistir uma série porque quer sair fora da realidade, começa a fazer um monte de coisa para sair fora da realidade, tudo fuga. Ou ela entra na compensação, porque não tive, vou compensar. Às vezes até o cara tá frustrado, chega do trabalho, que o patrão brigou com ele, ele fala, quer saber, hoje eu mereço uma dose de moralidade. Sim. Aí quer compensar a frustração do dia de trabalho. Então, ou é fuga ou é compensação, né? Sim, sem dúvida. E achar as raízes é muito importante nesse sentido, porque se eu tô fugindo de algo, se eu tô compensando algo, eu preciso achar do que eu tô fugindo para poder enfrentar. Claro. Então não é só o comportamento, é tirar essa camada do comportamento para achar do que eu precisei fugir e o que eu tô compensando. E nesse sentido eu percebo quanto o evangelho é poderoso, porque ele nos acessa profundamente todas as raízes feridas e todos os medos e desconfortos que a gente precisou fugir. 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora o medo. Então eu agora tenho a possibilidade de expor, de colocar para fora todos os medos. E o que você está dizendo, doutor, é incrível, porque a palavra vício no latim é vitium, quer dizer falha ou defeito. Então, a gente entende, eu costumo dizer isso, claro, algumas pessoas podem pensar diferente, mas para mim a pornografia é o efeito colateral de alguma coisa que está fora do lugar na minha vida. A pornografia é o efeito colateral de alguma coisa desconfigurada dentro de mim. Então, eu busco a pornografia nessa fuga, nessa compensação, mas tem alguma coisa que está errada, né? Tem alguma coisa que está fora do lugar. E eu acho que exatamente a gente carrega nossos traumas, nossas dores, nossos medos e a gente quer ir para algum lugar, não é verdade? Evidentemente, isso, para o desavisado, ele não imagina o buraco que isso vai ser, né? Exato. E essa fuga se torna um sequestro. E aí, como você bem dizia, o cérebro, né? Um sequestro do prazer, né? Um sequestro desse sistema de recompensa e todas as deformidades que procedem desse lugar, dessa distorção do sexo. E o sexo, eu tenho percebido algo assim tão sério pra gente refletir, por isso que eu acho esse assunto tão necessário da gente abordar. Durante muito tempo foi tabu, não se falava com como hoje, né? A necessidade e a importância que a gente hoje tem conseguido falar sobre isso, mas o sexo ocupa um papel tão importante dentro do plano de Deus. Sim. Haja vista que Deus podia ter escolhido qualquer forma para transmitir vida. E ele escolheu o sexo. Tem algo de tão divino dentro da intimidade, da aliança que ele reservou. Então, o amor é o ápice, é a revelação
plena de quem Deus é. Deus é amor. Aí ele escolhe para os seres humanos consumar esse amor por meio de um casamento. E como parte inseparável do O sexo tá casamento, lá. ele coloca o sexo, a intimidade, que é o resultado de uma aliança. E a pornografia é a distorção desse mecanismo, porque ela cria intimidade sem aliança, ela cria sexo sem amor. Exatamente. Então ela bagunça a vida. E pior do que isso, doutor, eu vejo assim que o sexo é esse componente vital dentro do casamento, e o consumo da pornografia vai fazer com que o desejo que deveria ser legítimo para dentro desse território da intimidade do casal, esse desejo ele começa a migrar para fora. Sim. Então você vai vendo um desejo migrando para fora, e a pessoa, no lugar dela derramar esses afetos, esses desejos, essas atrações para o lugar certo, que seria sua esposa, não é? Ele está, na verdade, jogando em outro lugar. Exato. Porque ele acredita que aquele lugar ele é bem mais satisfatório, ele é bem mais significativo do que o sexo real. Então a pessoa vai migrando, e esse, inclusive, doutor, é um dos motivos. Eu quando sou acessado, até nas redes sociais, olha, pastor, ou no aconselhamento terapêutico do SOS, as pessoas falam, olha, pastor, meu marido não me procura mais. Uhum. Eu percebo que meu marido parece que não vem mais com interesse comigo. O sexo se tornou uma coisa estranha. E quando a gente vai ver, tá lá o consumo Sim. da pornografia, né? Sim. Então desconfigura também o sexo, né? Desconfigura o sexo. E aí, se o sexo dentro do propósito ele gera vida, o sexo fora do propósito ele gera muita morte, né? E morte neuronal, e morte emocional, morte social, morte conjugal e inúmeras consequências desse... Espiritualmente, a gente que trabalha com libertação, até hoje mesmo, eu em um processo terapêutico com a esposa, que na verdade não era a questão da esposa, mas eu vou lidar com o homem, mas eu queria ouvir a esposa. Aí ela foi falar um pouquinho, eu disse, olha, eu vejo que o seu esposo, ele tem problemas nessa área, ele carrega dificuldades. Eu preciso ouvir você e tentar entender aos seus olhos como é que tem sido esse comportamento. E ela vai falando exatamente de tudo que nós estamos aqui colocando, né? O sexo se tornou um negócio insosso, se tornou uma desconexão, não há sentimento, não há emoção. E ela diz, olha, ele não tem desejo mesmo por mim. Alguma coisa está errada. Eu acho que ele está realmente consumindo pornografia. Porque muitos que me procuram não sabem exatamente se está. Eles pressupõem, né? Alguns que me seguem nas redes sociais, eu falo, olha, seu marido não te busca mais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque o sexo, ele não é a coisa mais importante, mas ele é um componente importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Então, vamos tentar ajudar hoje quem está lidando com esses desafios. Eu vejo que existe um problema muito significativo com a adolescência, que é onde a maioria das pessoas que consomem pornografia tem o primeiro contato, adolescência, e hoje já puxando até para a infância, né? Hoje já está com 7 anos, né? Exato. As crianças consumindo pornografia. Minha esposa, ela atendeu um casal onde a filha de 3 anos ficava na frente da TV com a mamadeira e se masturbando. Meu Deus. E ela, evidentemente, nunca viu nada, mas tinha a presença de uma das partes, né, do casal que fazia esse consumo e tinha aberto essas portas. É por isso assim que muitas vezes, Dr. Johnny, a gente conversa com pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei de onde isso veio.
eu não sei por que eu carrego isso. E aí, quando a gente volta um pouquinho, a gente viu que alguém abriu essa porta. Alguém cruzou essa linha. Porque, veja bem, doutor, se eu tô me prostituindo, se eu tô trazendo essa carga para dentro da minha casa, isso vai chegar na vida dos meus filhos. De alguma forma, essa presença, ela vai. É a imoralidade, é essa presença que eu acredito que vai gerar um apetite que a criança nem imaginava. Eu sei que é uma coisa também fora da curva, mas nós temos visto isso muito. Sim. E principalmente quando eu atendo adultos e ele diz, olha, eu não entendo, pastor, mas na minha infância era assim, tinha algo fora do lugar, tinha algo que eu não entendia. E quando a gente vai ver, isso começa nos pais, isso começa na família e também a presença do abuso, né? Sim, sim. Essa porta do abuso, essa questão do abuso é uma questão muito significativa e muito relacionada às distorções Sim. da sexualidade, às distorções de afeto e Sim. de toda a O construção abuso conjugal. vai estragar uma pessoa, né, doutor? Porque o abuso, a primeira coisa que o abuso faz é a violação do corpo. Inclusive, algumas pessoas passam a ter uma visão distorcida sobre o próprio corpo, porque ela diz assim: olha, meu corpo é meu inimigo, porque foi o meu corpo que atraiu o abusador. Uhum. Então, ela tem uma distorção do corpo, ela passa a ter uma mente alterada. A maioria das pessoas abusadas tem um jeito alterado de pensar, elas têm suas emoções também danificadas, e aí vem, sempre existe o medo ou o controle demais, aí você percebe que ou vai para muito ciúme, ou vai para muita insegurança, às vezes entra nas parafilias, as perversões, e aí vai, né? E até distorce também sua visão de Deus. Porque Sim. a gente chama assim, que a pessoa abusada, ela desconfigura a face de Deus. Porque a primeira pergunta da pessoa abusada é: onde ele estava quando eu fui abusada? Onde ele estava quando meu pai fez isso, quando meu irmão, quando meu tio? Onde ele estava? Então sempre essa face de Deus desconfigurada. Então ele não me ama. Então ele não é Deus. E começa essa desconfiguração do Sim. caráter, da face, do caráter de Deus, né? Ainda que de forma inconsciente ou involuntária, Sim. esse monte de distorções está acontecendo ali, né? E você, no podcast com o Douglas, você contou uma parte do seu testemunho que justamente envolve o abuso e Sim. envolve o consumo de pornografia numa fase muito precoce da vida, né? Sim. Você pode relembrar? Posso. Eu, na verdade, assim, o que é que aconteceu? Eu vivi o consumo da pornografia, o quadro escravizador. Eu me converto aos 17 anos. Isso desacelera na minha vida, mas ainda é um lugar de tropeço, de queda, né? Na minha cabeça eu pensava, não, quando eu casar, que eu puder desfrutar do sexo, vai parar na minha vida. Porque eu achava que toda aquela minha compulsão é porque eu não tinha sexo. Então eu acabava desaguando ali na pornografia. Como muitos adolescentes e jovens Muitos hoje estão adolescentes, nessa ilusão, né? estão nessa Quando eu ilusão. casar, resolve esse problema. Resolve. Casei aos 24 anos, não resolveu. Aí eu vivi uma vida na obscuridade, no ocultamento que Márcia não sabia. E fiquei vivendo essa vida de consumo, tentando viver uma vida de consumo, ia pro sexo com Márcia, do sexo voltava pra pornografia. É claro que isso, doutor, isso me deprimia, isso me entristecia. Naquela época eu não sabia como lidar, não é como hoje que você tem a informação, né? Até que eu fui para uma escola com ela, a escola nem eu ia fazer, quem ia fazer ela, uma escola de 21 dias. Lá minhas memórias voltaram, e aí voltou a memória de um abuso que eu sofri aos 4 anos de idade por um empregado do meu pai. Meu pai tinha um restaurante, e aí, naquele momento de abuso, onde eu sempre falo, né? O abuso rouba sua inocência, rouba sua pureza. Naquele momento também foi exposto ali uma revista pornô. Aquelas imagens, elas entraram com muita força dentro de mim. A partir de então, doutor, eu comecei freneticamente
a buscar aquilo. Quando os funcionários estavam reunidos na minha cabeça infantil, eu dizia assim, eles estão falando de mulher nua, eu vou lá. Aí eu chegava lá, eu era criança, né? Estavam falando, quem pegou, quem deixou de pegar, o que fez, o que não fez, né? E eu vivi aquilo. Aí depois fui pegando as revistas dos meus primos, dos meus tios, essa coisa toda. Como eu disse, essas memórias voltaram, eu ali entendi que a plataforma que sustentava aquele quadro que me jogou para a pornografia foi o abuso. Ali eu passei por todo um processo de cura, de restauração, de libertação. Márcia entrou no jogo junto, ela veio junto comigo. Depois é muito importante trazer ela aqui para ela falar como é que foi. Já tá combinando Já tá para combinando esse trazer. processo, né, dela ter lidado com isso, que é claro, no primeiro momento, doutor, foram 2 pancadas. A primeira, de saber que ela tinha um marido viciado. A segunda, a pancada de saber que o seu marido foi abusado. Então, foi muito difícil ela lidar com aquilo. Foi muito difícil ela fazer essa digestão emocional. Mas fomos dando passos, fomos entendendo, né, o que Deus tinha. A primeira coisa que eu entendi foi realmente sair da obscuridade, sair do ocultamento. Eu entendi que Provérbios 28:13, né, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu entendi que eu tinha que sair dessa obscuridade. Salmo 32 diz que enquanto calei, aquele recorte da vida de Davi foi um recorte de silêncio. Os historiadores falam que durou 1 ano aquele silêncio, e Deus esperando ele quebrar o silêncio. Daí Deus teve que mandar o profeta, contando aquela historinha, né? Lá do adultério dele, que daí um abismo chamou o outro, acabou matando o marido da mulher, enfim. E eu também vivia esse silêncio, eu vivia essa amordaça. Só que, como Davi mesmo disse ali no Salmo, meus ossos envelheceram, quer dizer, era o jeito de Davi dizer alguma coisa dentro de mim está morrendo, meu silêncio está causando essa dor. Havia um constante gemido, você geme todo dia. E o pior, eu acho que o que custava mais caro para Davi, o relacionamento dele com Deus. Ele disse, a tua mão pesava sobre mim, e o texto é claro, de dia e de noite. Então, a mão de Deus esmagava Davi, a culpa dele o esmagava. Não é ele mesmo está dizendo que o silêncio dele esmagou. Então, isso, eu tive que lidar com tudo isso, eu tive que me recompor. Márcia, como eu disse, foi todo um processo, não foi da noite para o dia. Eu falo, doutor, que processos carrega 2 palavras, tempo e paciência. Então, Márcia teve paciência, muitas vezes ela ficava ali no banheiro comigo, ficava sentada lá, me olhando. Eu, às vezes, choro, até quando eu falo, eu me emociono, que às vezes eu ficava ali no banheiro querendo consumir pornografia ou querendo me masturbar. O banheiro era um lugar que ativava muito, né, minha mente, que era o lugar mais de consumo ali, de pornografia. E Márcia ficava ali. Então, assim, foi muito... Ela viveu esse processo. Às vezes eu chegava em lugares, porque minha mente estava totalmente distorcida, eu estava tirando a roupa das pessoas. Então eu chegava nos lugares, a mente pornográfica é essa, fica tirando a roupa das pessoas, fazendo imagem, né? E eu dizia para Márcia, eu tô sendo tentado por aquelas mulheres. É claro que não eram as mulheres, era a minha mente. Ela segurava na minha mão e ela dizia, vamos sair daqui. Então, a Márcia viveu esse processo comigo, né? E foi um processo. Então, eu acredito que indo nessa direção, né, que contando minha história, foi uma série de coisas. A disfunção familiar minha, o tempo não permite, mas também me fraturou, doutor, em muitas áreas. Houve muitas trincas, né, dentro de mim, que me levou àquilo que a gente já disse, a uma fuga. Uma hora era fuga, outra hora era compensação. Eu não tive um pai que me apontasse um destino, então eu ficava rodando na vida, né? Essa é uma coisa também que me doeu muito. E não tinha referência, infelizmente. A minha família, infelizmente, ela foi uma família muito quebrada nessa área.
muito marcada pelos adultérios, muito marcada pela imoralidade, muito marcada por essa área pornográfica. Então isso veio junto. Quando meu pai manda minha mãe embora, eu com 4 anos de idade, meu pai levantava as portas do restaurante à noite. Quase todo dia ele entrava com uma prostituta, né, uma mulher diferente, e ele me colocava para dormir na cozinha do restaurante. Ele armava uma rede, eu ficava lá e eu ficava ouvindo lá o que ele, né? Então então, por isso que eu falo que são múltiplos fatores, né? Então muitas áreas dentro de mim foram fraturadas e isso quando eu encontrei a pornografia, isso veio com muita força, Sim. né? Então essa é um pouco da minha história, né? Sim, sim. E que te dá hoje uma autoridade para falar, para ensinar e para Sim, aconselhar muitos que estão lidando, sim, né? E hoje vendo o que Deus tem feito a partir da sua história, como Deus não é o culpado de nada, mas é o não, redentor de tudo, né? sim. Ele não desperdiça nada, nem as nossas tragédias, os nossos fracassos. Eu sempre falo, doutor, que eu nunca imaginei que o lugar de maior dor na minha vida, o lugar de mais fracasso, o lugar de mais vergonha se tornaria um dos fundamentos do meu ministério. Sim. Hoje, eu falo assim, é incrível. Pessoas me acessam da África, pessoas me acessam do Japão, e aí terapeuticamente eu vou ajudando essas pessoas, graças a Deus pela tecnologia, né? Então, chamada de vídeo, eu vou ajudando pessoas de Londres, pessoas da América, pessoas aqui da América, aqui, países aqui hispanos, pessoas me procurando, pedindo ajuda, até por razão dos podcasts que têm chegado tão longe. E olha como isso é tremendo. Pastores que pegam um podcast, têm colocado lá no telão de suas igrejas e têm chamado a igreja para assistir. Sim. Tem sido assim, espantoso isso. Porque a pornografia, ela realmente é destrutiva. E eu costumo dizer que existem os inimigos lá de fora. Porque a pornografia, doutor, ela é uma indústria. Ela é uma indústria onde as pessoas se reúnem para conversar. E aí, como é que a gente vai fazer o jovem se tornar cliente? Se tornar esses consumidores? E aí tem todo um marketing, aí tem todo um jeito, porque é uma Sim. empresa, né? É uma empresa. Eu vejo que o jeito que essa empresa se organizou, eu lembro lá do Hugh Hefner, né, que é o pai da Playboy, lá em 1953, quando ele funda a Playboy. E ali agora você tem impresso a pornografia. Isso nunca mais tinha sido visto. Sim. E agora você tem impresso revistas com mulheres que estão aí na mídia, naquela época, né? 1953, e que eu posso acessar a nudez dela. Isso foi um impacto gigantesco, né? E as pessoas estavam ali à televisão e assim, eu vou poder ver o que está debaixo da roupa lá, que a primeira foi aquela Mary Morrow, né? Aquela que tem aquela Sim. foto emblemática que sobe um ar e ela segura o vestido. E aí o Hugh Hefner, ele coloca a pornografia de um jeito infantil. Porque ele tinha amigos que faziam experiência com criança. E aí o que ele faz? Faz as coelhinhas. Ele compra uma mansão e bota as mulheres nuas vestidas de coelhinho. Coelhinho é coisa de criança. Então ele tenta infantilizar a pornografia e a gente nem imagina, doutor, que a pornografia, ela é uma construção, ela é uma indústria, ela é um inimigo lá de fora, tentando me fazer cliente, tentando me fazer consumidor. E você vê todos esses inimigos aí fora. E a gente tentar lidar com isso. Então a igreja precisa acordar para isso. Sim, né? Sim, sem dúvida. E eu percebo essa estrutura da indústria da pornografia muito parecida com a indústria da droga. Sim. Muito parecida com a indústria, por exemplo, do cigarro, da nicotina. Tem
uma estratégia que Sim. move todas as indústrias Os caras se reúnem, viciantes. né? Eles se reúnem, eles se utilizam de muito neuromarketing, de muito conhecimento, de muita distorção para fazer todo esse sistema. Envolve muito dinheiro, envolve muito tráfico, envolve muita morte, envolve criminalidades assim das mais diferentes, com o consumidor final ali, sem entender que ele está financiando toda uma estrutura mortal, né? E o pior, doutor, é que esses dias eu assisti 2 atrizes dando entrevista e elas dizendo o seguinte, elas diziam assim, olha, a indústria pornô tradicional com suas atrizes, ela tá com dias contados. Agora, por quê? Porque eles começaram a dizer que está existindo essa deep web, essa pornografia grotesca, essa parafilia, essa zoofilia, o sexo com animal, a necrofilia, o sexo com cadáver. É cada vez mais, tipo assim, agora, desculpa que eu falar isso, né? É o sexo, é a pornografia agora mais agressiva, onde agora colocar 2 pênis dentro de um ânus, é coisa louca. E aí as atrizes tradicionais do mundo pornô, elas não querem fazer mais isso. E aí o que elas estão? Elas estão sendo demitidas. E essas 2 mulheres falando que o jeito pornô tradicional está descontado, porque cada vez mais está sendo horrível o que a pornografia está se tornando. Então, olha o absurdo que isso está chegando. A pornografia já é destrutiva. E agora ela se torna mais destrutiva porque ela está ficando mais animalesca. Sim. Esse aspecto do ser humano que está dessensibilizando está chegando mesmo a se tornar um animal. Ele quer ver coisas, né? Ele quer ver um estupro. Então eles estão lá e tal e gravam o estupro. Uma pessoa sendo estuprada, ali tem sangue, ali tem dor, e eles têm prazer, eles querem ver isso. Onde é que nós vamos chegar? E é próprio do vício, porque uma das coisas que caracterizam a dependência, o vício, é você precisar de estímulos cada vez maiores. Essa escalada, né? Essa escalada, que é próprio do fenômeno da tolerância, da dependência. E resistência. Exato. E aí uma outra estratégia do vício é que o nosso cérebro, quanto mais imaturo, mais propício a criar um vício. Então, é muito mais improvável alguém se viciar em pornografia depois dos 25 anos, onde o cérebro já está, em tese, praticamente formado, né? Do que lá na adolescência, que o cérebro ainda está em formação. Por isso que esse esforço para atingir, como lá na Playboy, atingir a criança, atingir o adolescente é tão grande. Porque se pegar ali, primeiro que a deformidade, o impacto em alguém que ainda não tem recurso para lidar com aquilo, não tem recurso cognitivo, emocional para lidar com aquilo, é muito maior. E aí a importância da família e, como você disse, a importância da igreja. Eu me lembro que algum tempo atrás, o Senhor, eu atendo muitos irmãos também pelo consultório, né, pela clínica, com problema de pornografia, entendendo que sim, tem um pecado, tem uma natureza espiritual, mas existe também, junto com isso, toda uma alteração fisiológica, funcional, psicológica, que pode sim ser tratada e acompanhada por profissionais e por pessoas que tem experiência, manejo com relação a isso, mas uma coisa que Deus falou comigo é que é muito parecido com o que o povo de Israel experimentava, por exemplo, quando ia enfrentar lá uma nação inimiga, quando o povo de Israel estava saindo para lutar com os amalequitas, por exemplo. É uma batalha onde Deus está ali sendo representado pelo seu povo, batalhando contra um inimigo que tem causado morte, que tem causado muita destruição, que tem feito muito mal. E hoje pesa sobre nós, existe, para mim, assim, na minha compreensão, uma batalha espiritual em que nós, como igreja, estamos diante de um inimigo
imenso, de um gigante que tem causado muita destruição, que é a pornografia, e a gente precisa assumir essa bandeira, assumir essa responsabilidade. A gente sabe que a imoralidade, a pornografia, a prostituição, ela sempre esteve presente na humanidade no seu jeito. Agora, é claro que agora, por exemplo, no Brasil, os que tiveram coragem de ser entrevistados e admitir, 22 milhões admitiram que consomem pornografia no Brasil. Desses 22 milhões, 24% é mulher. Quando você vai ver, isso é um novo dado, né? Quando você vai ver os aplicativos pornô e os acessos, aplicativos mundiais, globais, 36%, doutor, é de consumo feminino. Os maiores consumidores hoje, Estados Unidos, Rússia, Brasil, é impressionante. Então, o que acontece? A igreja brasileira, ela é feita de pessoas que entram por suas portas e é muito difícil. É muito difícil pelo aspecto erotizado que a nossa nação tem, pelo próprio hedonismo, não é? A psiquiatria diz que o movimento do ser humano é sempre fugir da dor e abraçar o prazer. Então a gente é muito hedonista. Então, assim, aí a gente vive numa sociedade erotizada, uma sociedade sempre voltada para esse lugar, que isso está na moda, isso está nas redes sociais, está em tudo. E aí, nós, igreja, nós, sacerdote, nós que temos a missão, né? Um pastor, as 3 missões é o quê? É conduzir, é alimentar e é proteger. Mas como é que a gente alimenta? Porque esse povo já vem alimentado de tantas coisas. Sim. Como é que a gente vai dando direção e vai conduzindo se estão se desgarrando para todo lado? Então é muito desafiador. Sim. E a pornografia, doutor, eu digo para você, você sabe, você está com a gente, o SOS é a maior imersão que eu conheço, é a maior imersão da América Latina. Para casamentos em crise, nós temos fila de espera. E ali você vê realmente as verdades dos fatos. A gente recebe casais de todo o Brasil, fora do país, e eles vêm marcados pela pornografia, pela imoralidade, por esse aspecto também distorcido do sexo. Tem uma pesquisa que advogados, em 2004, advogados americanos, eles pegaram todas as execuções de divórcio daquele ano de 2004 e eles fizeram uma pesquisa. Já que as pessoas estavam se divorciando, e aí pesquisaram, falaram com os maridos, esposas e tal, e viram que 96% da pornografia estava presente naquele casamento que estava agora em execução de divórcio. Isso em 2004. 2004. 21 anos, o que... Vamos ver agora. Então, eu vou dizer, doutor, olha, não existe em momento nenhum, e o time do Ministério Amo Família, nossos pastores, sabe, pornografia, abuso, o adultério, que é essa prática desdobrada também da pornografia, está presente. Sim. Então, os casamentos hoje estão sendo afetados, você vê que os tropeços, as quedas, você vê que antes a gente via até muito dentro do mundo religioso, não, é dinheiro e tal. Hoje você vê muito essa queda cada vez mais avassaladora nessa área da imoralidade, né? Sem dúvida. É pais, é mães, é filhos. E a pornografia, ela tem um aspecto que é tão destrutivo, porque a gente até tem aprendido muito sobre isso aqui, no livro Discipulado começa com contemplação, como nós somos transformados pelo que vemos, né? Pelo que contemplamos. Sim. E esse é um problemaço da pornografia, porque quem está contemplando aquilo, de alguma forma, está sendo transformado naquilo, né? E é um rival
da nossa transformação à imagem de Deus, porque nós devíamos estar contemplando a Deus sem o véu, na intimidade do Senhor e sendo transformados à sua imagem, e nós vamos vendo aí esse fenômeno, a pornografia deformando a partir da contemplação de uma imagem de intimidade sem aliança e todas essas consequências, né? Mas imagino que, e baseado nisso que temos conversado aqui, tem muita gente nos assistindo agora que caiu a ficha e está dizendo, e agora? E agora? O que eu faço? E agora? Então, eu vou mostrar então esse livro aqui, ó. Doutor, me permita. O desafio de se expor é exatamente essa proposta corajosa, ousada, intrépida de eu dizer não mais, não para isso, não para esse quadro e se expor mesmo. Sim. Sabe, aqui o primeiro capítulo desse livro chama-se Atrás das Árvores. Por quê? Porque tudo começa no jardim, doutor. Lá no jardim, Deus estabelece uma palavra, o homem não sustenta, porque resolve receber a palavra do outro. Deus diz, vai morrer se comer. O outro diz, não vai morrer. Enfim, ficou com a palavra do outro, né? Fracassou no jardim. Aí o homem tentou resolver seu problema com folhas de figueira. E eu falo no livro que quem começa com folhas termina atrás de árvores. E aí chega Deus buscando esse homem está deslocado do lugar que Deus o criou para estar, de trás das árvores, não era o lugar que Deus o havia criado para estar. E aí sai uma voz dizendo assim, ó, eu tive medo, por isso me escondi. O fundamento daqueles que estão na obscuridade, no ocultamento, é o medo. Tem medo de fazer esse enfrentamento. Então tem muita gente vivendo isso, né? E eu digo que o primeiro passo, na minha opinião, né? Pode conversar mais sobre isso, mas o primeiro passo é o reconhecimento. Porque, doutor, ninguém vence uma guerra se não entender essa guerra. E ninguém vence uma guerra se não entender ela no sentido assim, eu preciso me reconhecer onde eu estou. Peraí, o que está acontecendo comigo? O que está se passando comigo? Eu reconheço, eu sou um viciado, não sou um acessador, não sei. Então eu reconheço meu estado, minha condição, eu preciso de ajuda. E o livro Desafio de se Expor, ele não só vai contar a minha história, toda a história, né? Mas ele vai contar todo um processo terapêutico, homeopático, de passos que eu dei nessa proposta de cura, de restauração, de libertação. Esse livro, doutor, ele tem 39 meses de lançado, ele já está na 7ª edição. Tem sido incrível o que Deus tem feito. E a 7ª edição aconteceu, doutor, vou te falar por quê. Porque eu encontrei, depois de 44 anos, eu encontrei a pessoa que me abusou. E eu encontrei de um jeito inusitado. Eu acho que eu já tinha compartilhado com você, porque foi inusitado. Márcia, ela teve uma direção de Deus. Na hora eu até fui resistente. E ela disse, Marcos, eu quero ir nesse lugar onde tudo aconteceu. E quando nós chegamos lá naquela tarde, naquele horário, depois de 44 anos, estava aquela pessoa que agora já é um senhor. E inusitadamente, não fazia nem sentido, o lugar que antes era o restaurante estava fechado. E eu bati nas costas desse senhor e disse assim, boa tarde, tudo bem? O que funciona agora aqui? Do outro lado era uma loja de motor, eu acho. E quando ele se virou, eu olhei nos olhos dele, eu vi que era ele. E olha a minha pergunta infantil que eu fiz. Um homem barbado, um homem que hoje, vou para os 49 anos, eu olhei para ele e disse, você lembra de mim? Como? Né? Depois a pessoa vai fazer uma pergunta dessa, até parece muito infantil. Mas eu fiz essa pergunta, eu falei, você lembra de mim? E a segunda pergunta foi, você é fulano? Né? Ali eu disse o nome dele, ele deu um passo para trás e disse, sou. E ali teve todo um diálogo
que tá aqui no livro. Se você quiser, você compra o livro. Vamos deixar o link aí. Você vai lá na Amazon. Aí para o pessoal poder Isso. adquirir. E aproveitando que você está falando do desafio de se expor, você está lançando agora um novo livro junto com a Márcia, que tem que vir aqui também para contar a sua parte nesse processo. Mas fala um pouco do livro novo. Esse livro, Os 7 Acordos da Jornada Chamada Casamento. Primeiro, doutor, que casamento é uma jornada e não é uma jornada de um momento. Ela é uma jornada para toda a vida. É tanto que quando a gente faz aliança, a gente diz que só tem um agente que pode interromper aquela jornada, é a morte. Então quer dizer que a jornada chamada casamento só acaba quando a minha vida acaba. Olha só. E aí eu falo de 7 acordos vitais, fundamentais, para que essa jornada possa chegar ao final dela, né? E esse livro, eu brinco que esse livro ele é híbrido. Por quê? Porque esse livro ele pode ser lido por uma pessoa que ainda não entrou nessa jornada, mas ela sabe, não, eu vou casar. Eu sei que vai chegar a hora que eu vou entrar nessa jornada, que eu vou começar esse processo. E a pessoa, ao ler, ela já vai ser muito pontuada, muito sinalizada de como é que essa jornada vai ser. E quando ela encontrar a pessoa, os dois possam ler juntos, para que essa jornada seja mais viável e não exaustiva, né? E eu digo híbrido porque para aqueles que já estão casados, já estão na jornada há 10, 20, 30 anos, ao ler o livro, eles vão recalcular a rota. Eles vão dizer, meu Deus, agora eu entendi. Por que que a nossa jornada tem sido tão pesada, tão exaurida, tão difícil, não está sendo uma viagem gostosa? Eles recalculam a rota, eles repensam muita coisa. E esse livro nasceu exatamente desse ambiente terapêutico, né? Desse lugar dos bastidores, do atendimento, dos casais, que a gente vai ouvindo tanto, né, doutor? Sim. Que vai ficando um padrão. E aí a gente colocou bastante coisa que a gente sabe que é da vida real, faz sentido, da vida do casamento, né? 7 acordos da jornada chamada casamento, e você encontra lá na Amazon. Vamos deixar o link aí na descrição para o pessoal poder acessar os dois. Legal. Então, o primeiro passo, ler o livro Desafio de se Expor, já leu os 7 acordos coragem, também. Né, doutor? Eu acho que o desafio de se expor vai jogar muita coragem e vai também fazer a pessoa entender que de trás dessa árvore, que eu não sei como é o nome, cada um vai dizer o nome da sua árvore, esse não foi o lugar que Deus te criou para estar. Sim. Quando Deus cria o homem e o homem se desloca, a gente chama lei do deslocamento, né? Toda vez que você se desloca do lugar que Deus te criou para estar, você vai para a margem. E aí você se torna um marginal. Estar à margem do lugar que Deus te criou é uma marginalização. Você fica marginalizado. Então Deus não criou o homem para estar atrás de árvores, né? Então Deus, ele chama esse homem de volta para o centro do lugar que ele havia o criado. E o desafio de se expor vai gerar muita consciência para que essa pessoa possa começar a dar os passos necessários. Sim. E em termos de passos necessários, se você pudesse elencar aí os principais que foram parte do seu processo. Sim. Você até falou um pouco da Márcia ali te acompanhando nesses lugares de maior vulnerabilidade, como no banheiro. Se você pudesse dizer alguns passos práticos. O primeiro, né, eu já disse, é o reconhecimento. O que você não identifica, você não modifica. Então, a primeira coisa, doutor, foi eu ter um olhar honesto sobre mim. Sim. Parar de brincar sobre quem eu sou. Não, é um olhar honesto. Reconhecimento. O segundo passo que eu dei, e foi debaixo de orientação, graças a Deus. Isso depois eu fui começando a ter consciência mais desse passo. A segunda coisa é eleger um mentor ou um terapeuta, eleger alguém que possa também segurar na sua mão. Claro que a minha esposa foi essa pessoa, mas eu acho que no atual momento que nós estamos, onde nós temos nossos líderes, nós temos pastores, nós temos pessoas, eleger alguém.
Porque assim, vou começar uma guerra agora. Uma guerra de andar na contramão desse vício, uma guerra de fazer agora caminhos de volta, entender todo essa rotina do vício, entender todo esse ciclo que eu tenho já carregado por tanto tempo. Eu preciso de alguém. Sim. Alguém para uma prestação de conta. Alguém que do lado de fora possa ver o que a pessoa não está vendo. E pode dizer, cara, isso aqui não vai ficar legal. Se possível, alguém que tenha um tanto de conhecimento que vai ser até, digo assim, mais rápido nas consciências, né? Você saber, cara, isso aqui quer dizer isso aqui. Porque uma coisa, doutor, veja bem, eu vou dar um exemplo, né? Eu atendi uma pessoa lá do Japão e é uma pessoa assim que me marcou muito. Um atendimento online, porque eu passei bastante tempo, uns 3, 4 meses com ele, mas foi incrível porque ele trazia algo muito agudo, mas muito agudo mesmo, que inclusive fisiologicamente já tinha danos mesmo, né? Só que à medida que a gente foi avançando nesse aspecto terapêutico, o assunto pornografia foi diminuindo. E cada vez mais o assunto sobre sua alma, suas emoções, sua fé, sua família, seus traumas, suas dores. Chegou uma hora que a gente esqueceu sobre esse assunto porque ele já não estava mais vivendo aquilo. Mas ele estava entendendo, né? Os caminhos que ele precisava refazer. Essa questão de hábito que você, doutor, fala divinamente bem, né? Toda essa construção de hábito, e eu ouço muito e eu aplico, né? Aqueles que a gente está ali no aconselhamento, na terapia. Então, essa pessoa que você elege, ela vai ser muito importante. Então, primeiro, reconhecimento. Segundo, eleger um terapeuta / mentor. Sim. Terceiro, que eu entendo que tem que fazer isso. Você tem que enfrentar esse inimigo de frente, né? Parece redundante, mas fazer o enfrentamento. Parar de não ver como ele é. Quanto mais consciência você tem da destruição que isso causa, mais o seu cérebro, ele vai dizendo, poxa, porque o seu cérebro, ele foge da dor. Se você está lendo, por exemplo, doutor, ou alguém está aqui assistindo esse podcast, e o cérebro está, meu Deus, a pornografia é isso, eu não sabia. Meu Deus, olha o dano que isso aqui causa, não, eu tenho que sair disso. A pessoa vai criando, né? A gente fala, a pessoa vai criando medo. E a gente diz medo, não, medo é importante, gente. Inclusive a Bíblia fala, até usa a palavra phobos, de fobia, né? A Bíblia fala que aquele que não tema o homem, mas tema Deus. Ele usa a palavra, não é temor de respeito, né? Não, é medo mesmo. Se você tem alguém para ter, tema Deus, que não só destrói seu corpo, ainda manda sua alma para o inferno. Então tem coisa que a gente tem que ter medo mesmo. E eu acho que esse terceiro passo é fazer esse enfrentamento, sabe? De frente mesmo. Cara, eu vou ler o que tem que ler, eu vou saber o que tenho que saber, eu preciso saber o que é isso que eu faço, por que eu faço isso, o que está acontecendo comigo, né? E é claro, a sua fé, as disciplinas espirituais, elas são extremamente necessárias porque o temor a Deus vai ser fundamental para essa jornada de cura. Eu não posso, né, doutor, assim, dizer que a minha cura, o combustível dela não foi o temer a Deus. Não era sobre ter um bom casamento, ter uma boa vida, sair desse sofrimento do vício, mas era olhar e ver assim, meu Deus, isso aqui destrói, enfraquece o meu relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que eu disse, não, eu não quero mais isso, isso cada vez mais me leva para longe de Deus, né? E é interessante que a mesma expressão que você vê ali no jardim, quando diz que o homem teve relação com sua mulher,
o homem coabitou, né? Conheceu. Jesus, ele diz assim, olha, aquele que está vindo a ele, está dizendo, olha, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, nós aqui profetizamos. O Senhor diz, olha, eu não conheço você. Que é iada, né? A mesma expressão de intimidade. Eu não tive intimidade. Esse texto, doutor, ele foi muito forte dentro de mim. Porque eu dizia para mim assim, um dia eu vou me encontrar com Deus e eu vou dizer que até fiz algumas coisas e ele vai dizer assim, eu não tive iada com você. Eu não sei quem você é. O teu pecado, cara, você abraçou o pecado, você abraçou essa vida e você não me temeu. Eu sei que é duro dizer isso, doutor, mas isso foi uma coisa fundamental na minha vida. Foi fundamental para que eu pudesse caminhar na direção dessa cura. Reconhecer, eleger um terapeuta / mentor, fazer esse enfrentamento e as disciplinas espirituais com esse temor a Deus, sabe? Isso foi extremamente necessário na minha vida. E tem outras coisas que eu acho que elas são mais adjacentes, que faz parte do processo mais terapêutico, alguns deveres de casa, esse jeito que você vai construir novos hábitos, porque a gente, de algum jeito, a gente está atrás de dopamina. E onde é que eu vou agora ter dopamina? Onde é que eu agora, né? Porque você fica às vezes meio deprimido, então você vai ter que construir novos hábitos, um novo jeito de viver, um novo jeito de ter uma rotina, né? Sim, sim. Basicamente por aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. É o que envolve espírito, alma e corpo, né? A gente costuma dizer, doutor, que é uma visão pneumo-psico-soma, espiritual, psíquica e fisiológica, né? É tanto isso que a gente, quando atende a pessoa, a gente atende nessa integralidade. Eu sou um espírito que possuo uma alma e habito dentro do corpo. Eu estou ouvindo você, então eu tenho que validar o seu lado espiritual, o seu lado psíquico, mas também as questões fisiológicas. Exato, exato. E como é importante que a gente, enquanto igreja, tenha essa visão, que hajam conselheiros, que hajam mentores, para serem essas pessoas que vão acompanhar, que vão pegar na mão, que não vai ser só, eu confessei, mas simplesmente falei ali. Claro que a confissão por si, ela tem muito poder para quem assim está fazendo, mas se tem ali do lado um mentor, uma pessoa, um irmão maduro, que está preparado, que está pronto para ajudar, para aconselhar e para conduzir nesse caminho. Por isso que o livro é tão importante. Fica muito até mais viável, para né? quem é líder, para quem quer ajudar pessoas, ainda que não seja uma dor hoje para você, ainda que não tenha feito parte da sua história, mas você tem uma responsabilidade para com os irmãos. Então, adquire o livro, mergulha nesse tema também para abençoar pessoas. É uma tarefa da igreja. Eu tenho entendido que, como você bem disse, né, não é hoje um problema masculino a pornografia, não é um problema dos homens. E é um problema da humanidade desde sempre, e a resposta de Deus para as dores desse mundo, por meio do homem de dores, é a igreja, seu corpo. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não é a OMS, não são as políticas públicas que vão tratar esse problema de forma significativa e eficaz. Hoje acontece um fenômeno que talvez na nossa adolescência, infância, juventude, a gente jamais imaginaria, que é a própria ciência, através aí de estudos e de evidências científicas muito completamente indiscutíveis, a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, todas dizendo a pornografia faz mal, a pornografia é um inimigo, a pornografia é uma doença, a pornografia é um problema que causa destruição em diversos âmbitos, como a gente estava falando aqui. Então a própria ciência está dizendo, olha, nós estamos diante de um problema. Até muito tempo atrás, ou até pouco tempo atrás, era comum que médicos, que psicólogos, que professores dissessem: você precisa se masturbar, você precisa se conhecer, você precisa consumir pornografia, tá em crise no casamento, vai lá e procura algum tipo de imagem para... Antigamente se dava esse tipo de conselho, né? Eu atendi, por exemplo, um marido que o pai olhou para ele e disse que ele era muito assim,
assim. Aí levou no psicólogo, o psicólogo na cabeça dele, para desabrochar naquela época, Sim. né? Para desabrochar esse menino, deu 3 revistas Playboy para ele. Sim. Porque achou que ele precisava, assim, desabrochar. E achou que aquilo Sim. ia fazer esse papel, que absurdo. né? Mas hoje a gente já vê a própria ciência dando passos na direção de dizer, por favor, nos ajudem. Nos ajude. Igreja, nós precisamos de vocês. Nós precisamos do poder de Deus para a libertação desses cativeiros. E tem um problema, doutor, desculpa eu falar, mas assim, eu acho que é importante dizer isso. Mais uma vez, a pornografia, ela também começa a alterar o seu gosto. Exato. Porque parece, né, que você vai ali gostando de uma coisa e aos poucos os seus apetites eles vão mudando, eles vão alterando e você vai gostando de outras coisas que você jamais imaginava que isso seria cabível dentro de você. Mas a pornografia, ela foi te dessensibilizando até que você se permitiu agora abrigar novos desejos, novas atrações, novas, vamos dizer assim, compulsões. Então eu falo, pornografia, ela é destrutiva. Muito, muito. Então fico não apenas o alerta, mas o caminho a ser percorrido para você que está lutando contra isso. Não deixa de adquirir o livro do pastor e fazer esse caminho com coragem, com ousadia, confiando. Se puder, segue nós lá também, doutor. Segue o Pastor Marcos lá no Instagram, acompanha e pede ajuda lá para ele, manda mensagem. Se você quer ser acompanhado por ele, não sei se ele tem ainda disponibilidade de agenda, mas entre em contato lá que se ele não puder, ele vai te dar um caminho também para te ajudar. Se você precisar de ajuda profissional no aspecto de acompanhamento terapêutico, tem a Clínica Divinamente, vamos deixar o contato aí. Todos os profissionais lá, cheios do Espírito Santo, que amam muito a Jesus e que vão te ajudar também nessa jornada de achar essas raízes e de te auxiliar também nesse caminho. Só não deixe de fazer tudo. Tudo que você puder, como o pastor estava dizendo, você precisa fazer tudo, é uma questão de vida ou morte, é sério demais, você não pode deixar pra lá, você não pode ficar fora do seu lugar. Então que esse podcast seja um início de um tempo novo para muitos e muitos irmãos e irmãs que estão lidando com toda essa questão, e eu tenho certeza que o Senhor vai iniciar uma nova estação na sua vida. Amém. Pastor, obrigado. Doutor, foi uma honra, a honra toda privilégio estar aqui. Eu aguardava ansiosamente. Aí já vamos combinar aqui. O próximo já com a pastora Márcia. Trazer as mulheres. As mulheres, pra gente ajudar as mulheres que estão lidando também com esse processo. Eu tenho certeza que vai ser cura para nossa geração. Ser incrível. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Doutor, abençoe a família toda. Obrigado a essa audiência aí da Divinamente. Se você foi abençoado, já deixa um comentário aqui pedindo pro pastor Marcos voltar. E curte, comenta, manda lá no grupo da igreja, manda lá em todos os grupos que você pode abençoar alguém, porque eu tenho certeza que vai ser vida. Se você não é inscrito ainda aqui no canal Dizascope, se inscreve para você não perder nada, tá bom? Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração, e saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você e eu não somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast. Pastor, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.